Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e no vídeo de hoje eu trago para você bastidores da situação do volante André no mercado da bola. Não chegou mais propostas para o jogador, o Corinthians não vende ele no meio do ano. Vou te trazer bastidores importantes e exclusivos. Vamos também falar nesse blend de informações sobre Mateuzinho. O Zenit realmente quer levar o lateral do Corinthians. Vou te falar de valores e se o Corinthians pretende vender ou não o seu lateral. Ainda nesse blend, vamos falar também do VAR, né, meu amigo? A CBF divulgou o áudio do VAR de ontem, né, de Corinthians e São Paulo, principalmente, né, aquele lance envolvendo o Bobadilla, né, jogador do São Paulo, e eu vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem, claro, para você, Memphis Depay. Volta ou não volta contra o Barra? Tudo isso agora. Eu sou Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. De informações que tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium está no Brás, fabricando jeans desde 1970, meu amigo. A Lemier Jeans Premium, você sabe, ela é a fonte do jeans no Brasil, ela é a fonte do jeans em relação ao Brás também. Muita gente compra jeans lá no Brás e não sabe que essas lojas já compraram da Lemier Jeans Premium. Então eu estou te dando a fonte da fonte, ainda tem um descontão para você que é atacadista, que é revendedor e que é lojista, tá bom? Entre em contato com a Lemier Jeans Premium, faça como muitos cafezeiros e cafezeiras que estão vendendo jeans da Lemier Jeans Premium e ganhando muito dinheiro, porque eu tô te passando a fonte do jeans. Aliás, não é só jeans, tá? Veja o catálogo deles aqui, o link tá na descrição para você, né, colocar aí na sua loja, né, toda a moda, né, da Lemier Jeans Premium. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Entre em contato com eles agora, tá? Eu também sempre sugiro para vocês o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica gourmet especiais. Rei do Café que está numa fase incrível, né? Está aí sendo um café oficial dos campeonatos da Rario, né? Enfim, quem acompanha, né, o mundo do café sabe que a Rario, né, é um dos métodos de preparos aí mais, né, conhecidos e melhores que existe também aí no Brasil, e nos seus campeonatos de barista o Rei do Café está dominando. Bora lá pro café de verdade, reidocafé.com.br, 10% de descontos para você tomar um café que não precisa de açúcar, é caminho sem volta. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro áudio do VAR, né? Foi uma vergonha. A CBF divulgou, já vou ser objetivo aqui para gente ganhar tempo, tá? Anderson Daronco, árbitro de campo. Alguma coisa com gestual aí de saco? Oh, velho. O Corinthians está falando que houve uma possível comemoração de mão no saco, ok? Eles estão falando que foi o Bobadilla. O Rodolfo Toques Marques, o responsável pelo VAR, respondeu: não dá clareza para uma situação de cartão vermelho aqui. Ele faz com as duas mãos, mas não chega a encostar nas partes genitais. Ele faz tipo um raça, vamos. Ah, velho, raça, vamos. Dá para interpretar, não tem contato nas genitais. Alguém vê alguma coisa diferente? Aí o Elton Nunes, outro assistente do VAR, diz: não, ele não encosta no corpo dele. Não, mas gesto precisa encostar? O Rodolfo essa parte é minha, tá? Gesto não precisa encostar, essa parte é minha. O Rodolfo Toschi, Daronco, deixa eu te falar, encontrei aqui a ação, ele não encosta nas partes genitais, ele faz aquele movimento próximo ali, mas um movimento interpretativo. Dá para interpretar como raça, dá para interpretar como segurar as partes genitais, mas ele não encosta, ok? Temos um movimento balançando para cima e para baixo, mas sem encostar, ok? O Elton Nunes, eu chamaria para avaliar. O Rodolfo, Daronco, me escuta, temos uma situação não vista no campo de jogo. Um jogador que faz um movimento, preciso que você veja e interprete esse movimento, é um movimento interpretativo. Você, como árbitro principal, precisa analisar a situação. O Daronco, olha só, a minha interpretação é de que ele não toca com as mãos em suas genitais, é uma comemoração de gol. Os jogadores dessa característica, principalmente os estrangeiros, comemoram muitas vezes com uma situação de raça, de vamos, né? Vocês interpretam dessa forma? O Rodolfo, eu interpreto como você, o Elton, eu também.
Aí o Rodolfo ainda completa, foi uma situação não vista no campo, interpretativo, e a minha interpretação é como a sua. Cara, pô, velho, se isso aí é raça, isso aqui, né? Ô, meu irmão, é o fim da picada, né, velho? Porque ontem eu trouxe para vocês, né, dá para a pessoa, enfim, fazer um gesto obsceno sem colocar a mão nas partes íntimas, não é? Poderia, né, fazer vários, mas eu não vou fazer porque não é do meu feitio. Mas foi uma vergonha, né? A falta de critério ontem foi absurda e o Corinthians realmente precisa se cuidar, porque a situação tá feia nos bastidores, precisa melhorar e cobrar mais, porque senão, meu amigo, vou continuar fazendo isso com o clube. Deixa o like, comente aqui embaixo. Seguimos falando aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista, olha só. Memphis Depay, será que enfim ele retorna aos gramados e volta a defender o Corinthians na temporada 2026? Ainda não dá para cravar o retorno dele contra o Barra, tá? Hoje, por exemplo, a chance de ele não jogar é de uns 90%, dele não voltar contra o Barra. Não está decidido, vai ocorrer ainda uma reunião entre comissão técnica, departamento médico, para ouvir, né, o jogador, departamento físico, vai ter uma reunião com o jogador, né, até, acho que entre terça e quarta-feira, pelo que me passaram, se não for amanhã, no mais tardar na quarta, para ouvir o atleta. Mas o Barra é uma situação já que a ideia antes era que ele voltasse contra o Barra, mas vai depender muito do que ele vai falar entre terça e quarta-feira. Hoje se entende que ainda ele não tem condição, né? Isso que ele teria passado. Agora, precisa, né, ter essa conversa realmente. Está na avaliação do Corinthians o seguinte: volta contra o Barra ou volta contra o Botafogo, e não está descartada a possibilidade de voltar contra o Penharol só na próxima semana, né? Então não está descartada a ideia dele não jogar contra o Barra e não jogar contra o Botafogo também no final de semana, e voltar só contra o Penharol, né? Enfim, nenhuma decisão ainda tomada, né? Eles vão ouvir o jogador entre terça e quarta-feira, e aí a decisão, né, vai depender muito do que o Memphis, né, passar para, né, para a cúpula corintiana. Então está nas mãos do Memphis essa volta dele. Dentro do Corinthians entendem que ele é um jogador que não se recupera como os demais, tem mais dificuldades, né, o que deixa também um pouco mais distante a renovação dele. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando do Coringão. O Mateuzinho realmente, né, tem aí uma proposta do Zenit em mãos. E o Zenit já promete um upgrade, né, nessa proposta. A ESPN deu, né, que o Zenit deve, né, oferecer 7 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos que o Corinthians possui aí do Mateuzinho. É um valor interessante, se a gente for pensar numa maneira, né, proporcional, né, do valor total, daria quase 12 milhões de euros, 11,7 milhões aí, de euros. Então é um valor aí alto, né? Se a gente for pensar também, só os 7 milhões vai dar 42 milhões, é o que o Corinthians deve aí pro Tadieres, né? O Mateuzinho seria queimado para pagar o Tadieres por conta das vergonhas, né, que acontecem no Corinthians, o Corinthians dever, né, pagar compras de jogadores. Enfim, dentro do Corinthians, o Corinthians não quer fazer esse negócio. O Corinthians entende que precisa de dinheiro, precisa de muita grana, mas que 7 milhões de euros não vai resolver a vida do Corinthians fora de campo e vai prejudicar a vida do Corinthians dentro de campo. Então a ideia do Corinthians é rejeitar inicialmente a proposta de 7 milhões de euros, mas não fechar as portas para que a negociação continue aberta. Se o Zenit aumentar a proposta, o Corinthians pode vender o Mateuzinho. Se não, né, por 7 milhões de euros, o Corinthians pretende não negociar o seu lateral direito. Entende que o time está ajeitado, né? O time está, enfim, não tem um substituto também para o Mateuzinho, já que o Pedro Milans ainda não vingou com a camisa do Corinthians, e o time está ajustadinho. Se tirar o Mateuzinho, pode trazer sérios prejuízos. Outra coisa que me falaram também, que eu ia esquecendo, que hoje um substituto no mercado ficaria mais caro, né? Eu até citei o Martineira para eles, que é um lateral que eu gosto bastante do Racing, e a resposta que eu recebi é mais caro que o Mateuzinho, então não vale a pena. E é mais velho também o Martineira, que é muito bom jogador.
Então o Corinthians entende que teria sérias dificuldades para contratar um jogador do nível, né, do Mateuzinho hoje, e por isso não quer vender. Proposta 7 milhões de euros, Zenit. Agora eu quero a sua opinião, você venderia ou não venderia? Comenta aqui embaixo, deixe seu like. Falando em vender e não vender, a situação do André está complicada, hein? Preste atenção no que eu vou dizer agora. O Corinthians, preste atenção no que eu vou dizer. O Corinthians, ele tem recebido diversas sondagens, como essa do Mateuzinho. Sondagens aí de 7 milhões de euros. O Corinthians recebeu sondagens pelo Yuri Alberto. O Corinthians recebeu sondagens, várias, diversas, pelo Bidon. E sondagens que eu falo é clubes que entram em contato alegando que, né, que vão por exemplo, fazer uma proposta no meio do ano quando a janela se abre. No caso do André, o Corinthians não recebeu mais nenhuma sondagem pelo jogador. O futebol dele realmente ele sofreu uma queda. O início dele, que foi maravilhoso, ele não conseguiu manter. E hoje, não só o Milan retirou a proposta, como também outros clubes, a Juventus que tinha interesse, a Inter de Milão que tinha interesse, outros clubes do futebol europeu também não procuraram o Corinthians ainda, né? Pode ser que quando a janela se abrir, nós vamos viver outro momento também, né? A gente está quando a janela se abrir, vão ter outros jogos que o André vai ter disputado, as coisas vão mudando, né? O cenário sempre vai mudando. Mas hoje, dia 11 de maio, o Corinthians não recebeu mais nenhuma sondagem pelo volante André. Nenhuma mais. Nem sondagem eu tô falando, hein? Fora o Milan que retirou a proposta. Então hoje dentro do Corinthians é o seguinte, há uma preocupação porque o Corinthians tem vontade de vender o André sim no meio do ano, acreditando que, né, venderia por uma proposta maior do que aquela que recebeu do Milan de 17 milhões de euros, lembrando que eram 15 milhões de euros e 2 de bonificações. Mas eram 15 milhões pagos em 3 anos, né? 5, terminando só em 2028. Mas hoje o Corinthians não tem nenhuma sondagem sequer. Será que as coisas mudam? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, os planos estão aí para você, e o plano Café Especial te coloca, né, no nosso grupo de WhatsApp, para você estar junto com a gente lá, enfim, e bater um papo sobre Coringão com a gente no WhatsApp, tá mais perto de mim, né? Deixa o like, deixa o hype, você que gosta do canal, peço para você, né, com carinho, você que tem um carinho pelo canal, pô, velho, desce o dedo no hype aqui, hype esse vídeo aí pra gente, né? Se deu o joinha, vai aparecer que você pode fazer isso, que é bem bacana, tá? Isso é só para quem gosta do canal e gosta do nosso trabalho. Anuncie sua marca no canal Café do Setorista, tá? Então, você pode nos procurar, as marcas super satisfeitas, Lemier, Rei do Café, Sete Mares, Casa Branca, Gringo, né? Tem a nossa querida Manual também, que renovou com a gente. Enfim, estamos firmes e fortes aí, você tem que anunciar com a gente aqui, tá bom? Rumo aos 300k, né? Você também tem que se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque tem muita gente que me segue todos os dias, me assiste, todos os dias, inclusive ao vivo, mas não se inscreveu. Pô, tá de tiração, hein, meu irmão? Tá de tiração, hein, velho? Ó, tá de tiração. O almoço com a Fiel da 12h a 1h, né? O pessoal tá reclamando que é o do horário da 12h30. Vamos ver, vamos avaliar. Café da Fiel 18h30 hoje, tá? Canal de WhatsApp, Instagram, tudo aí para você. A Café TV que vai estrear, sim, tá? Se inscreve lá no meu novo canal. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe nessa semana grandemente. Tamo junto.